casamento de Michael Jackson com Lisa Marie Presley, olhando de fora, parecia um conto de fadas. Mas por trás dos sorrisos e aqueles beijos mega constrangedores, o clima era bem diferente. Manipulação, desconfiança e muita pressão nos bastidores. A pergunta é, foi um amor de verdade ou só uma jogada fria do rei do pop pra dar uma maquiada na imagem dele que tava mal na época? Porque Lisa Marie Presley, depois disse que se sentiu usada nessa história. O que realmente aconteceu nas ligações secretas entre os dois, depois do divórcio? Eu sou o Lucas City e você tá no Sociedade Pop. Bora falar um pouquinho sobre isso hoje. Eles vinham de mundos totalmente diferentes, mas a dor dos dois era assustadoramente parecida. De um lado, Michael Jackson, o rei do pop. Do outro, Lisa Marie Presley, a única filha de Elvis Presley, o rei do rock. Os dois praticamente nasceram no estrelato, cresceram com uma câmera na cara deles o tempo todo e aprenderam desde cedo o preço absurdo da fama. Por fora, era praticamente um casal real. Por dentro, duas pessoas extremamente solitárias. Eles se cruzaram pela primeira vez lá em 75, nos bastidores de um show do Michael. Lisa tinha só 7 anos e ele tinha 17. Já era gigante no mundo inteiro. Naquela época não rolou nada, óbvio. No começo dos anos 90, a Lisa era casada com o músico Danny Kelwolf. Já tinha 2 filhinhos pequenos. Enquanto isso, Michael estava vivendo um dos piores momentos da vida dele. As acusações de 93 tinham implodido a imagem do cara. As marcas caíram fora, contratos foram pro ralo e a mídia tava matando em cima dele. A fama, que antes parecia um presente, virou uma jaula. Nesse caos, Michael e Lisa se reconectaram. No começo era só um papo educado, depois viraram ligações intermináveis de madrugada, horas e horas no telefone. A Lisa falou que conseguiu enxergar algo além do ícone. Ela via um homem machucado, carente, desesperado para confiar em alguém. Lisa cresceu vendo o próprio pai, o Elvis, se destruir aos poucos por causa do peso da fama. E quando ela viu Michael, ela reconheceu aquela mesma energia quebrada. Eles falavam de tudo, famílias disfuncionais, traumas mal resolvidos, vícios, o preço de ser idolatrado, e ainda assim nunca ser de verdade conhecido por ninguém. Aos poucos, ela virou o porto emocional do Michael Jackson. Michael, por sua vez, fazia a Lisa se sentir única, importante e necessária. E no momento que o casamento dela já estava arrastando por todos os lados, esse tipo de conexão é quase impossível de ignorar. E tudo rolou muito rápido. Rápido até demais. No começo de 94, poucos meses depois do romance deles começarem longe dos holofotes, Michael pediu Lisa Marie em casamento. E não teve joelho no chão, nem clima de filme. Foi pro telefone que ele pediu. E ela aceitou. Pouco tempo depois, os dois viajaram na surdina para a República Dominicana e se casaram em total sigilo. Sem amigos, sem imprensa. Nem a Priscilla Presley, mãe de Lisa, sabia de nada. Quando a notícia finalmente estourou semanas depois, o mundo inteiro ficou em choque, tentando entender o que diabos estava acontecendo. A pergunta que todo mundo fez foi por que a filha do Elvis Presley se casaria com o cara mais controverso do planeta, bem no meio do maior escândalo da carreira dele. O timing era esquisitaço e levantou uma suspeita na hora. Meses antes, o Michael tinha sido acusado publicamente pela primeira vez e a imagem dele estava em queda livre. O time jurídico do Michael estava trabalhando 24/7 para tentar salvar o que ainda dava. E do nada, ele aparece casado com a filha do Elvis. Não parecia coincidência, mas uma estratégia. Lisa Marie batia o pé, falando que não tinha estratégia de marketing nenhuma, que os dois estavam apaixonados de verdade. Mas os amigos dela não compraram essa ideia. A família ficou em choque e o público geral também não acreditou muito. A Lisa dizia que o Michael era totalmente incompreendido, que longe das câmeras ele era gentil, frágil, vulnerável, e ela acreditava que ela podia ajudar ele, consertar ele. O problema é que ela não sacou de início o tamanho da bomba que vinha junto com o título de ser esposa do Michael Jackson. Desde o primeiro sim, a equipe do Michael começou a arquitetar como aquele casamento seria apresentado para o mundo. Não era só a união de duas pessoas, seria um evento midiático milimetricamente calculado. E a Lisa, querendo ou não, tinha virado parte desse jogo. Eles começaram a surgir de mãos dadas em eventos, deram entrevistas claramente ensaiadas, e ainda protagonizaram aquele beijo lendário e mega constrangedor no MTV Video Music Award. Por fora era tudo pose e sorrisos, mas por dentro, por trás das câmeras, a coisa já tava rachando. Porque pro Michael aquele casamento nunca foi algo muito pessoal. Era também um controle de danos. Mas pra Lisa Marie, quanto mais ela se envolvia, mais ficava claro que talvez ela nunca tivesse tido controle da própria história. Pra quem via de fora, aquele relacionamento suave esquisito. A
primeira grande aparição do Michael e Lisa Marie rolou no MTV, que eu falei agora, em 94. Eles subiram no palco de mãos dadas, com a plateia curiosa pra caramba. Michael parou, encarou o público, chegou no microfone e mandou. Ninguém achou que isso iria durar, né? Logo depois, na frente de milhões de pessoas, virou pra Lisa e tascou um beijo nela mais desconfortável da história. Não parecia ter clima, foi duro, travado, meio mecânico. O beijo só reforçou o que muita gente já sentia. Tinha alguma coisa errada naquela relação. Michael sempre foi ultra reservado, principalmente quando o assunto era a vida pessoal e amorosa dele. Do nada, ele começou a desfilar com a nova esposa em um palco, dando entrevistas visivelmente ensaiadas, posando para fotos totalmente coreografadas. Os fãs não viam carinho ali, viam a atuação. E a pergunta ficava martelando no ar: isso era amor de verdade ou só controle de danos? Não era só por causa do time estranho, apesar do casamento ter rolado de uma forma super suspeita logo depois das acusações de 93. Era a sensação que cada aparição pública fazia parte de um roteiro, uma narrativa calculada que o Michael queria que o público comprasse. A Lisa Marie jurava de pé junto que era real, dava entrevistas, defendia o relacionamento, batia na tecla que os dois tinham uma conexão profunda, íntima longe dos holofotes, só que anos depois até o discurso dela mudou. Na entrevista com a Oprah, ela deixou claro que o Michael sabia muito bem como usar a mídia, que ele era um mestre em como controlar a percepção das pessoas. E que em vários momentos ela sentiu mais como um acessório nessa história toda. Ela falou de dúvidas constantes, de pressão psicológica, e se sentiu preso num redemoinho que ela não conseguia sair. Em público, o Michael e a Lisa Marie até sorriam, mas longe das câmeras, o silêncio gritava. Segundo a própria Lisa, o Michael podia ser doce, carismático, às vezes quase infantil, vulnerável. Só que quando algo saía do jeito que ele queria, ele virava outra pessoa, frio, distante, inacessível, simplesmente se fechava. Às vezes passavam dias sem ligações, sem mensagens, sem explicação nenhuma. Ela descreveu isso como uma manipulação emocional, um jeito de deixá-la sempre insegura, pisando em ovos, cheias de dúvidas. A pressão era constante e pesada. Não vinha só de fora, da mídia e do mundo, mas também do próprio Michael. Ele queria ter filhos, queria muito. Já a Lisa Marie já era mãe, e não tinha certeza se ela queria passar por aquilo de novo. Ainda mais com o casamento desmoronando. Mas o Michael insistia, batia nessa tecla, de novo e de novo. E isso virou meio que um ponto de quebra. Quando ela disse não, a resposta dele foi simples: se você não vai fazer isso por mim, a Debbie vai. Debbie Rowe, amiga de longa data de Michael Jackson, leal, low profile, e como ficou claro depois, pronta pra fazer exatamente o que a Lisa nunca faria. Essa frase que o Michael falou pra ela, a Lisa Marie nunca conseguiu esquecer. Ela entrou nesse relacionamento achando que poderia ser um ponto de equilíbrio, a pessoa que ia trazer o cara de volta pra realidade. Só que ela acabou sugada por um mundo que girava 100% em torno do Michael Jackson, das vontades dele, da versão dele da história, do controle dele. Anos depois, a Lisa contou que se sentiu manipulada, presa em joguinhos emocionais que drenaram ela. Mesmo assim, ela ainda ficou por algum tempo, e naquela esperança clássica que o amor iria consertar tudo. Mas o Michael não freou, já estava bolando planos sem ela. Lisa Marie achava que ele realmente teria coragem de levar isso até o fim. Mas bastaram poucos meses depois da última briga entre eles dois, sobre filhos, que o Michael deu o próximo passo. Ele foi lá, falou com a Debbie Rowe, amiga antiga, enfermeira, alguém que ele confiava cegamente. Diferente de Lisa, a Debbie topou sem pensar duas vezes. Deu pra ele exatamente o que ele queria: um filho. No começo de 96, Lisa Marie entrou com um pedido de divórcio bem na surdina. Nada de coletiva, nada de barraco na mídia. Foi um movimento silencioso que colocou um ponto final num casamento que muita gente nunca entendeu direito. Só que antes mesmo da poeira baixar, o Michael já tinha uma outra bomba engatilhada. Ainda naquele ano veio o anúncio que a Debbie Rowe estava grávida de um filho dele. A Lisa ficou em choque. Ele não só seguiu em frente, ele fez exatamente o que tinha dito que faria. E fez rápido. Parecia menos acaso e mais uma estratégia fria. Pra fechar o pacote, o Michael ainda se casou com a Debbie no mesmo ano, numa cerimônia pequena em Sydney, durante a History Tour. A imprensa caiu em cima, chamou de chocante, estranho e até calculado. Pra Lisa Marie, soou como uma facada nas costas. Anos depois ela descreveu aquele momento como uma traição pesada. Não só porque ele teve um filho com outra mulher, mas também porque ele escancarou uma verdade que ela estava fingindo não ver. Michael fazia o que era preciso para manter o controle da própria imagem, da narrativa e das pessoas ao redor. E nesse roteiro, a Lisa Marie tinha sido cortada. O
O divórcio foi quieto, quase invisível para quem olhava de fora, mas o estrago emocional foi enorme. Longe dos holofotes, a Lisa ainda estava desnorteada, machucada e tentando entender como tinha sido substituída tão rápido. Mesmo assim, algo esquisito ainda puxava ela para ele. Como se, apesar de tudo, a história dos dois ainda não tivesse chegado ao fim. O casamento tinha acabado, mas a ligação entre eles dois nunca morreu de verdade. Mesmo depois do divórcio, o Michael continuava ligando pra Misa Maria, às vezes de madrugada, às vezes chorando, às vezes só pra trocar ideia. Segundo ela, o laço emocional nunca se rompeu. A Lisa definiu isso como um vínculo meio tóxico. No momento ele parecia frágil, chorando, implorando pra ela voltar. No outro, sumia completamente, virava alguém distante, inacessível, sempre cercado de gente que ela não confiava. Ela chamava esse pessoal de vampiros, gente que sugava ele, alimentava os piores hábitos dele, aumentava o caos ao redor, ainda fazia de tudo pra manter ela longe. Mesmo assim, ela continuava atendendo os telefonemas. Durante anos, a Lisa Marie tentou ajudar. Tentou resgatar o cara por quem ela tinha se apaixonado, escondido por trás de camadas e mais camadas de fama. Ela dizia que ele era viciado em drama, viciado em controle, e ela dizia que ele estava repetindo o roteiro do próprio pai. Que Michael, assim como o Elvis, estava entrando num espiral sem freio, esmagado pela própria fama. A Lisa não era assombrada só pelo homem que ela amou, mas também pela versão dele que ela não conseguia salvar. Em 25 de junho de 2009, Michael Jackson faleceu. O mundo inteiro parou. Mas para Lisa Marie, não foi exatamente um choque. Foi a confirmação de um pesadelo que ela tentou evitar por anos. Horas depois da notícia, a Lisa publicou uma carta crua e dolorosa no próprio site. E ela revelou algo meio perturbador. Durante o tempo que eles estiveram juntos, o Michael tinha perguntado uma coisa pra ela que nunca saiu da cabeça dela. Você acha mesmo que eu vou terminar igual o seu pai? E aquilo voltou como um fantasma. Porque, no fim, foi exatamente o que aconteceu. O Michael morreu em circunstâncias assustadoramente parecidas com a do Elvis. Sozinho, cercado de facilitadores, perdido num mundo cheio de remédios prescritos. A Lisa tentou avisar, implorou, tentou puxar ele pra de fora desse buraco, mas como ela mesma admitiu, ela não conseguiu impedir. Nas entrevistas que vieram depois, a Lisa admitiu que nunca deixou de se importar com o Michael. Tentou virar a página, mas o Michael continuava tendo um poder absurdo sobre o coração dela. O relacionamento dos dois foi intenso, daqueles que consomem tudo. Mesmo assim, ela o amou profundamente, inclusive quando isso doía. A Lisa descreveu a relação entre eles como algo profundo, mas autodestrutivo. Quando ele morreu, ela caiu a ficha de quanto ela tinha se gastado tentando salvar o cara. O luto dela não era só pela perda, era também o arrependimento. O arrependimento de não ter feito mais, por ele não ter a escutado, por ele ter morrido cercado de gente que não o amava de verdade, como ela o amou. E é isso, espero que tenham gostado. Até hoje esse relacionamento é debatido. Será que foi amor de verdade? Ou só uma ilusão bem construída, peça por peça? Coloque aí nos comentários o que você acha. Tema um pouquinho polêmico, mas é isso. Coloque o gostei se você gostou, like se você não gostou. Se inscreva no canal, me siga no Instagram, vira membro, hype o vídeo, compartilha. E é basicamente isso por hoje. Até o próximo vídeo, galera. E tchau!